Eu era muito mentirosa, sinceramente, assim, até me preocupa, né, falar isso, mas é verdade. Tenho 2 irmãs, então sempre que acontecia alguma gafe lá em casa, quebrava alguma coisa e era eu que tinha praticado, colocava a culpa na outra, desde pequenininha. Então o pecado, ele tá ali. A gente que não quer ver, ele tá ali, né, no coraçãozinho da criança. A criança não é boa, assim, não, né, de que tem que ensinar no caminho que deve andar e esse arrependimento vai vir do Espírito Santo. Eu, como não tinha, era bem mentirosa. E aí fui crescendo, misericórdia, fui crescendo e eu mentia muito para os meus pais sobre o lugar que eu ia, sobre o que eu fazia de verdade, né. Eu falava para eles que eu não bebia álcool, bebia sim, bebia. Que eu nunca tinha fumado maconha, tinha sim, sabe? E era tudo mentira. Então, assim, eles ficavam despreocupados, na teoria, porque na teoria estava tudo bem, era só uma menina jovem. Você, né? Era só uma menina jovem, que tinha ali seu Instagram, ela ia nas festas, mas Jordana, com droga, com bebida, nunca, jamais. E o que não era verdade, sabe? Muitas vezes, pra me divertir, eu tinha que encher meu coração de ídolos, porque isso são ídolos, né? E o Senhor, ele foi me convencendo, assim. Eu acho que, enquanto eu estava conhecendo Jesus, eu cheguei a voltar num desses ambientes de festa. E foi muito diferente de todas as outras vezes. Como que você se enxergou Foi muito ali? diferente. Como que você se Eu ainda não sentiu? era completamente, assim, rendida, assim. Eu tava começando a ir à igreja, mas lembro-me que, assim, eu sabia que era um ambiente de trevas, sabe? Era muito diferente. Aquilo que era prazeroso, você via ali pessoas vazias tentando suprir o seu vazio, ficando umas com as outras, usando drogas muitas vezes, ou dançando músicas que são horríveis, que objetificam as mulheres. Deus começou a me mostrar a hipocrisia até no meu próprio discurso. Eu era extremamente feminista, falava que o meu corpo eram as minhas regras, enquanto eu dançava até o chão com músicas que objetificavam as mulheres. Era completamente contraditório, entendeu? Aí também teve uma coisa que Deus me convenceu, que foi das minhas vestes. Tanto que no início eu fui extremamente radical mesmo, sabe? Mudei da água pro vinho, porque eu tinha tanto temor e vergonha, sabe? Vergonha dos vestidos que eu usava, das roupas. E eu sei que, assim, isso não é o mais importante. Eu considero que o mais importante é a parte de dentro pra fora, né? A pessoa, ela vai sendo regenerada. Então, no início da minha conversão, eu ainda usava muita roupinha pequena, cropped e tal. Aí Deus, ele foi trabalhando com amor, né, na minha vida. Outra coisa também que com certeza foi muito importante foi a questão da imoralidade sexual. Eu acho que foi a que mais me quebrou quando eu entrei na igreja, sabe? Porque eu conversava com as meninas da minha anterior igreja, lá de Porto Alegre, e a maioria delas, assim, nunca tinha se relacionado sexualmente com ninguém, sabe? Eram meninas virgens que estavam esperando no Senhor, e eu ali com aquela história horrorosa, eu falava, gente, não vou contar isso pra ninguém, misericórdia, se elas sabem que eu já namorei, né, e tal. Eu tinha muita vergonha, e eu orava ao Senhor, sabe? Eu pedia assim, Deus, eu queria muito ver a história de alguma menina evangélica parecida com a minha, porque o que eu vejo, assim, são pessoas perfeitas, Deus, e será mesmo que o Senhor realmente me resgatou sendo assim, tão podre, sabe? Não entendia, e aí eu orava, pedia a Deus, eu queria tanto ver o testemunho de uma menina parecida comigo, e aí a resposta dessa oração foi, por que você não se levanta para falar para essa geração? Se você já usou tanto das suas redes sociais, da sua aparência para coisas ruins, por que não para isso também, sabe? Para minha glória, para me enaltecer, para apontar para a cruz de Cristo, sabe? Você ficou com medo de ser julgada, ou de não se reconhecer, ou de ter, né, receber o repúdio das pessoas que já te conheciam e gostavam daquela antiga Jordana? Quais foram os seus receios na hora dessa mudança total? Ai, Karina, eu vou ser sincera com você, eu não tive medo nenhum, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, sabe? Quando a gente tá entregue a Jesus, não tem medo nenhum, podem falar o que for, sabe? Eu tava tão cheia no meu secreto, encontrando com Jesus, fechando a porta do quarto, orando, que tipo assim, não tinha nada que pudesse me retirar aquela paz. E até hoje mesmo, com comentários horríveis, assim, é lógico que às vezes eu fico mal, né? Nós somos de carne também. Mas eu acho que assim, quando a gente tá pertinho de Jesus, isso não atinge tanta gente. Então, eu comuniquei para os meus seguidores da época, que eram majoritariamente masculinos, homens, né? Que eu iria falar de Jesus a partir dali, sabe? Teve um momento que Deus, ele falou assim, ó, me entrega tudo, essas fotos. Você apagou? Teve que apaguei, fazer uma limpeza lá no Apaguei, mas infelizmente tem até hoje na internet. Nossa. Tudo isso me persegue até hoje, mas assim,
não tô nem aí. Não tô nem aí, o que importa é que Deus diz de mim, né? Assim, se o Senhor, que Ele é perfeito, sem pecado, sem mácula, assim, me perdoou com seu sangue preciosíssimo, o que é esses comentários dessas pessoas, sabe? E eu, assim, uma coisa que me intriga muito é que Deus ama essas pessoas. Deus ama. O que entristece, eu acho que mais, não é nem o julgamento delas perante quem nós nos transformamos e tal, é julgar o poder de Deus. Isso, nossa, Karina, é verdade. Não é? Quando elas isso. estão achando que isso não é obra de Deus, e a gente fala, nossa, elas não conhecem esse Deus que é tão grande, que realmente pode transformar assim, e pode transformar mais ainda. Exato. Então, colocar em dúvida o poder de Deus é o que me chateia, não é nem colocar em dúvida se você, eu sou, né? se eu o não seu sou, eu, se eu, isso. quem eu era, se quem eu estou tentando ser. Não, é colocar em dúvida a fé de alguém que está vivendo mesmo aquilo que prega, é isso que me entristece. Entristece mesmo, querida. Eu concordo com você. Nesses últimos tempos, né, aconteceu uma situação em que eu falei do meu namoro com o Thiago, que é meu namorado querido, lindo, que está ali. E a gente tem um relacionamento cristão, né? Conheci ele depois de convertida já. Como é que foi? Você ficou... assim, já achando que ele já era um amor da sua vida de cara? Como foi essa conquista? Como foi esse... Porque a gente fica com muito mais zelo depois que se torna uma cristã de fato e conhece a palavra e quer ser obediente à palavra, a gente não quer perder a presença de Deus por nada. É verdade. Então, quais foram ali os seus receios também na hora de assumir um relacionamento com alguém? Ai, Karina, eu vou dizer assim, que o Ti é uma das expressões, porque tem muitas, mas uma das expressões da graça de Deus na minha vida. Eu sempre falo isso, porque logo que eu entrei na igreja, assim, comecei a ser realmente ferrenha, assim, no evangelho, eu pensava que eu não conseguiria namorar com ninguém cristão, sabe? Eu pensei que eu seria muito julgada pelo meu passado, pela minha história, porque a igreja, querendo ou não, existe uma parte muito machista, né? Porque, assim, o homem ter tido uma história, assim, de já ter namorado, de já ter tido relação, é normal, é ok. Porque o homem, ele não consegue se conter. Sempre dão desculpas, assim, pra diminuir a mulher, né? Então, eu sempre me diminuía, eu falava, nossa, eu acho que eu vou virar que nem o apóstolo Paulo, né? Vou viver de celibatária, não vou ter mais ninguém. Eu pensava assim, de verdade, falava assim, nossa, acho que realmente um menino cristão de verdade não vai ter interesse por mim. E aí, fiquei anos, assim, uns 3 anos no evangelho, assim, sem olhar pra homem nenhum, nem aí, assim, pra encontrar varão. E meus amigos falavam, varão, eu não tava nem aí pra isso, sinceramente. Você tava focada em outras coisas. Você já estava fazendo a faculdade? Como que você estava estudando? Quando eu conheci ele, eu já estava na faculdade. Estava sozinha aqui em São Paulo, sem minha família, mas estava entrando pro direito. E aí tinha um grupo de cristãos, eu entrei lá, e eles precisavam de ajuda para evangelizar na faculdade. Os novos alunos queriam entrar, os calouros, né? E eu fui lá ajudar. E aí quem estava lá? O Thiago, meu namorado, né? Ele estava lá. E ele da igreja presbiteriana também, né? A gente começou a conversar, ele perguntou qual era o curso que eu estava indo fazer. Eu disse que era direito, ele já era veterano no direito. Enfim, e aí conversando, a gente começou a ser muito amigos, sabe? Eu achei ele bonito a primeira vez que eu vi ele, mas não falei nada, né? Porque não tinha esse interesse. Mas foi uma amizade muito importante na minha vida, porque eu estava muito só aqui em São Paulo e sempre foi um amigo que me respeitou muito, sabe? Muito, muito. O Ti, ele nasceu num contexto de igreja evangélica, ele é da igreja presbiteriana, como eu falei, ele nasceu no lar cristão, é um menino muito temente ao Senhor, pecador como eu, mas desde a nossa amizade eu sempre deixei muito claro sobre o meu passado, sobre a minha vida, e ele sempre teve um carinho muito especial por mim, mesmo sabendo de tudo isso. E aí que eu vejo a graça de Deus, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, criticam ele, falando assim, nossa, mas você, tipo assim, um menino crente, como é que você, né, namora com uma menina como a Jordana? Às vezes falam assim, sabe?